lugar. Essa atmosfera é tua, nós somos teus. Me usa, Senhor, nessa noite como boca do Senhor, para alcançar as vidas de cada pessoa que aqui está, cada família aqui representada, para aqueles que estão assistindo através do canal do YouTube. Sim, Senhor, e que eu, em primeiro lugar, possa receber de Ti, Senhor. E eu quero estar como um vaso desobstruído, canal desobstruído, para que o Teu poder venha sobre a minha vida e venha destilar sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Muito obrigado por uma noite de esclarecimento, por uma noite de libertação, uma noite, sim, Senhor, de salvação, uma noite de milagres, uma noite de cura, ou uma noite verdadeiramente de conhecimento da Tua palavra, Senhor. Sairemos daqui fortalecidos no Senhor e na força do Seu poder. Fé será aumentada nessa noite da nossa vida. Sairemos gigantes da fé nesse lugar, entendendo que já somos prósperos e vamos desfrutar cada dia, Senhor, dessa prosperidade conquistada por Cristo na cruz do Calvário. Eu Te dou graças, Pai, no nome de Jesus. Amém? Você pode sentar. Valeu, grupo de louvor. Depois vocês voltam. Oh, aleluia! Boa noite, gente, graça e paz. Então, Thalita daquele tamanho, pregou a conferência todinha em uma noite. Eu e Lucerna conversando com ela sobre isso hoje. Eu disse: rapaz, tu não deixasse nada pra gente. Aí Lucerna mandou a ministração dela para Humberto. E hoje à tarde eu conversando com ele está amanhã cedo, chega por aqui. Eu conversando com ele disse: Beto, rapaz, eu comecei a ouvir a ministração da tua nora. Beto, o que é aquilo, hein? Meu amigo, eu fui ricamente abençoado. Rapaz, eu vou ouvir de novo, porque o negócio foi violento. Eu digo: pois é, ninguém dá nada por ela, desse tamanho. Mas disse que é num frasco menor, que o perfume é mais... Eita, as baixinhas tudo. Glória a Deus. Aleluia, que bênção, irmãos. A gente fica muito feliz, né? Porque a gente vê pessoas mesmo crescendo. E esse é o desejo de Deus, irmãos. Uma igreja onde tem ministros do Evangelho, o intuito de ter ministros é para isso mesmo. Os dons ministeriais é para o aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Até que todos cheguem à plenitude da estatura de varão perfeito. Amém? Fazendo a obra. Não os ministros somente, todos juntos. Amém? Em uma só pegada. Irmãos, quando uma visão ela é trazida para uma igreja, uma assembleia como a nossa, não é? E essa visão ela é acolhida, não tem como dar errado, irmãos. É impossível dar errado quando a visão ela é acolhida. E é como esse final de semana, isso foi uma visão para te inspirar a você desfrutar de algo que já é teu, que já te pertence, mas que muitas vezes, pela caminhada da vida, pelas circunstâncias que se levantam, por problemas outros, você e eu, muitas vezes nos paralisamos ou até retrocedemos em determinadas áreas. Mas esse final de semana o Senhor vai destampar. Oh, aleluia, aleluia. E hoje eu vim com o intuito de quebrar biscoito da religiosidade. Se ainda tem resquício de religiosidade na tua vida, hoje vai ficar tudo em cacareco. Porque, irmão, não tem como nós vivermos, entenda bem, não tem como desfrutarmos da verdadeira prosperidade se nós, à luz da Bíblia, não entendermos que Jesus, Ele já veio próspero, Ele viveu próspero, Ele andou próspero, mas quando foi à cruz do Calvário, Ele se tornou pobre, por amor a mim e a você, para que nós fôssemos feitos ricos. Mas em nenhum momento da vida de Jesus, e nós vamos andar na palavra, nessa área, para que você possa verdadeiramente, nunca mais, irmãos, nem dizer sobre alguma coisa contrária ao que a palavra de Deus fala acerca de Jesus, e nem tampouco ouvir algo que alguém está dizendo sobre o coitadinho de Jesus, o bichinho.
o bichinho nasceu no meio dos animais. Estava lá um bocado de coisa. Irmãos, primeiro que Jesus não é bichinho, o bichinho é Satanás. Começa por aí. E Jesus, irmãos, quando veio na primeira vez, ele veio como cordeiro, porque ele decidiu vir como cordeiro. Mas, se você for olhar lá no Evangelho de João, capítulo 17, não vá lá. É uma oração que Jesus faz, primeiro por ele, depois pelos discípulos, depois por mim e por você. E por ele estava orando ao Pai, para que a glória que ele tinha junto do Pai, antes de vir como homem na terra, aquela glória voltasse para ele. Amém? E essa glória voltou para ele, e na verdade voltou com uma intensidade muito maior, depois que ele foi obediente até a morte de cruz. E a Bíblia diz, pelo qual Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Amém? Aleluia. Então eu quero que você abra comigo a Bíblia em Lucas, no capítulo 2. Nós vamos passear um pouco, e eu tenho certeza que nós vamos fechar um quebra-cabeça nessa noite. Amém? Se prepare, porque a tua vida vai dar um salto de qualidade, irmãos. Meu Deus, aleluia. Lucas capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Versículo 4. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Versículo 6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Presta bem atenção. Estando eles num local onde todas as pessoas foram levadas para um recenseamento. Então muitas pessoas saíram dos seus lugares para ir para um ambiente só. Então era muita gente. Daqui na próxima semana, começa na quarta-feira, uma conferência de ministros lá em Campina Grande, do Verbo da Vida. Irmãos, não tem um hotel disponível, um apartamento de hotel em Campina disponível. E veja, é uma conferência de ministros, não é uma conferência de homens e mulheres. Porque a conferência de ministros, e será onde vai ter uma quantidade bem considerada de ministros. Eu comecei, irmãos, a participar da conferência de ministros do nosso ministério, acho que em 2002 para 2003. Graças a Deus, nunca perdi uma conferência. Cada dia, cada vez, cada ano eu venho fortalecido, recarregado, sabe, e espantado até, admirado até, mesmo andando em fé, com o crescimento que o Ministério do Verbo da Vida está tendo. Irmãos, é algo sobrenatural, só pode ter sido Deus. Não tem explicação, homem nenhum faz o que tem acontecido nesse ministério. É impossível, irmão, não há sabedoria natural que possa fazer com que esse ministério, que nasceu no final dos anos 80 e hoje está indo até os confins da terra. Igrejas em todos os lugares, irmãos, no Japão, na Europa, na África, na América do Sul, na América do Norte e agora na América Central. Que coisa tremenda o que Deus está fazendo no nosso meio, irmãos. Por quê? Tudo por causa de uma confiança na palavra. Amém? Crendo com o coração, falando com a boca, deixando a religiosidade de lado, avançando para aquilo que é perfeito. Amém? Aleluia. E na próxima semana teremos, e eu digo, meu Deus, uma conferência em uma cidade de mais de 400 mil habitantes. Eu sou natural de Campina. Campina é uma cidade bem comercial, irmãos. Rainha da Borborema. Todos os lugares que dá acesso a Campina, são pelo menos 4 que saem para vários lugares, sabe? Norte, sul, leste e oeste. Todos eles, para onde passa, existe muito comércio nas outras cidades que passam por Campina. E eu posso dizer hoje, diga assim, parabéns, pastor. Parabéns. Amém. Hoje eu estou completando 29 anos de PRF, irmãos. Amém. Glória a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Muitas águas passaram por debaixo dessa ponte. E muito carro também, viu? E eu posso garantir a você que eu ficava admirado, quando principalmente trabalhava o caminho que dá acesso ao sertão da Paraíba, e o caminho que também dá acesso a Queimadas, que vai para Caruaru, e vários pontos que vai para Pernambuco, e também aquele que vem para cá. Irmãos, é impressionante, durante a noite, de madrugada, às vezes em determinados postos só parava de passar caminhão, carreta, entre 1h da manhã até 3h30 da manhã, que era o pessoal parava no posto para descansar e tal, mas depois continuava um fluxo absurdo. Uma das coisas que eu mais fiquei impactado, para o lado negativo, quando eu comecei a trabalhar na atividade fim aqui em São Gonçalo do Amarante, foi a ausência de caminhões passando pela pista. O máximo que nós vemos, irmãos, é caminhão-tanque, é aquelas pá eólicas, né, que passam que a gente mesmo muitas vezes nós fazemos o batedor. E por que isso me chama a atenção? Porque, irmãos, caminhões, carretas passando por pista, aquilo é a riqueza do Brasil, que está se locomovendo. E nós precisamos orar pela nossa cidade, pela nossa região, pelo nosso estado, irmãos. Amém? Porque se eu e você estamos aqui, prosperidade tem que chegar nessa cidade. É quase como que uma obrigação, irmãos, essa cidade prosperar, esse estado prosperar. Por quê? Porque eu e você estamos aqui. Amém? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Me veio agora, porque nesse período, todas as pessoas do Brasil que são ministros, ou 70%, 60%, sei lá, da quantidade de ministros, não vem tanto mais, porque hoje, irmãos, nós temos conferência em todas as outras regiões, Centro-Oeste, Sudeste, Sul, só não tem ainda no Norte, mas temos conferência nos Estados Unidos, temos conferência na Europa também. Amém? E só havia uma conferência, irmãos, e eu participei dessa conferência, que era no máximo entre 150 a 200 pessoas. Foi assim que começou. Na verdade, foi assim que eu comecei, porque essa conferência já começou desde o final dos anos 90. E o que é conferência? Conferência é para conferir. É por isso que nesse final de semana estamos conferindo, irmãos, coisas para entendermos de fato quem somos, o que temos e o que podemos desfrutar daquilo que já nos pertence. Amém? Voltando para cá, então todo mundo, irmãos, foi para aquela cidade. E indo para aquela cidade, houve, no momento que foram, a condição de Maria, a bolsa ter estourado. A bolsa estourou. Ela não foi preparada, irmãos, para ter Jesus naquele lugar, não. Às vezes a gente pensa que, porque está na Bíblia, essas pessoas eram sempre direcionadas. Não, é porque Deus ficava falando com ela: ó, Maria, José, vocês vão, vai ser assim, vai ser assado. Não! Até porque eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, irmãos. Você lembra? Você entende isso? Então a Bíblia fala que, estando ali, aconteceu de se completar os dias e não tinha mais como voltar. Aí olha o verso 7. E ela deu à luz o seu filho primogênito. Primeira religiosidade sendo quebrada. Não diz unigênito. Isso mostra que veio mais alguém depois dele, não é? Vamos ficar quieto aqui. Então, diz a Bíblia, o primogênito veio, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura. Por quê? Porque não havia lugar para eles se hospedarem, ou para eles na hospedaria. Preste atenção, Jesus nasceu aonde nasceu, porque eles procuraram um lugar para bancar. Eles tinham dinheiro para ir para um determinado lugar, para ir para uma pousada, para ir para onde for, mas eles não tinham condições, porque estava tudo lotado. Se hoje você entrar em contato lá em Campina, talvez você vá pegar uma casa disponível, mas dificilmente você vai encontrar um apartamento de algum hotel, a não ser que alguém tenha desistido, a não ser que algum hotel tenha deixado algumas reservas e não disse, e está esperando dessa última semana algumas pessoas resolverem ir.
Mas a situação é essa, tem pessoas se juntando umas com as outras lá para alugar casas para ficarem. Irmãos, há um mês atrás eu estive em Campinas, 20 dias atrás, e foi no período de São João. E Campina Grande, do dia 1º de junho ao último dia de junho, é São João todo dia. Parque do Povo, isso não pertence mais a você nem a mim, amém? Mas eu quero te dizer que é um negócio absurdo de gente. É quase como que, não tem nem como mensurar a quantidade de turistas que vão para aquele lugar. E isso é diuturnamente, tem festa todo dia lá, todo dia. Aí em um período como esse, uma igreja, um ministério, lota todos os hotéis. Deus está fazendo, irmãos. Sabe o que é que tem acontecido em Campina Grande? As autoridades têm ido buscar conselhos de Guto, nosso apóstolo. Amém? Aleluia. Aleluia. Não havia lugar para eles na hospedaria. Por isso que Jesus nasceu naquele lugar. Vá para Mateus capítulo 2, versículo 10. Eu não vou ler todo o contexto, aqui fala dos magos, os 3 reis magos, receberam tiveram uma visão, tiveram um entendimento de que o Rei dos Reis nasceu, e eles saíram, não é, em comitiva para ir até ele. E olha o que a Bíblia diz em Mateus 2, verso 10. E vendo eles a estrela os guiava. Vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, preste atenção, irmãos, porque existem frases na Bíblia, palavras na Bíblia, que não podem passar desapercebido quando nós lemos. Deixa eu lhe dizer, essa frase aí, abrindo os seus tesouros, faz toda a diferença para aquele que quer que a religião ou a religiosidade seja, sabe, arrancada de uma vez por todas da nossa vida. Eu não sei você, irmão, mas eu cresci, a minha vida toda, eu estudei em colégio religioso. E a minha vida toda, na minha mente, foi impregnada que Jesus era um coitadinho de Maré GP. Que não tinha nada. Que era um Zé Ninguém. E a Bíblia em nenhum momento diz que Jesus era essa pessoa, irmãos. Por que é que eu estou dizendo isso a você? Porque não tem como nós sermos cristãos. O que é ser cristão? Ser imitador de Cristo. Se nós entendermos de forma distorcida quem foi Cristo aqui na terra. Porque, deixa eu lhe dizer, Cristo quando veio aqui à terra, irmãos, Ele veio para mostrar a mim e a você como é que nós devemos nos portar. Como é que nós devemos andar, como é que nós devemos falar. Como é que nós devemos agir em toda e qualquer situação. Chegou uma situação onde não pode ser resolvido. Ele nem precisava, irmãos. Mas ele chamou Pedro e disse: Pedro, vai lá no mar, e o primeiro peixe que você pegar, tira da boca dele o valor, tu vai pagar o meu, o teu, e ainda deixa um trocado para eles. Irmão, Jesus não precisava de dinheiro, o dinheiro vinha ao encontro dele. Presta atenção, o menino, Jesus criança, nasceu como criança, irmãos. E hoje eu posso ver mais aguçadamente, através do meu netinho de 2 anos, que hoje ele já está sabido, mas quando nasceu, só fazia chorar e comer, e fazer as necessidades. E dormia que uma beleza. Deitava, dormia. Comia, dormia. Quando estava meladinho, chorava. Troca. É mais ou menos isso. Jesus não é diferente não. Irmãos, bota na tua cabeça que Jesus, ele não veio como Deus aqui na terra. Até porque, irmãos, Jesus nasceu. E Deus é eterno. Quando Jesus veio à terra, irmãos, ele já existia. Na verdade, o Filho de Deus, a palavra, existia. Mas a palavra se fez carne
ela tabernaculou em um corpo humano. E esse corpo humano recebeu o nome de Jesus. E aí, quando ele começou o ministério, ele começou no dia em que ele foi batizado nas águas, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba, uma voz bradou do alto, todos ouviram ele dizer: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A partir daquele momento, irmãos, Jesus foi ungido Cristo. Amém. Cristo é a unção. Amém. Cristo é a unção, Jesus homem, tanto é que a Bíblia diz em Atos 10, 38, não é? Que ele recebeu o poder, aí diz assim, Jesus de Nazaré. Por que Jesus de Nazaré? Irmãos, ali é o lado humano de Jesus. Ele recebeu o poder, ele foi ungido para. Amém? Então ali, quando o Espírito Santo desceu em forma corpórea, ali ele foi batizado no Espírito. Oh, aleluia! A unção veio sobre a vida dele para o serviço. Ele já era ungido por dentro, porque ele era o Filho de Deus. Ele veio sem pecado. Tinha que vir daquela forma, irmãos, porque tinha que vir do ventre de Maria. Deus não burla seus princípios. Mas não tinha como um homem pagar o preço do erro que Adão cometeu, se ele tivesse sido nascido de um homem e uma mulher natural. Porque todos estavam destituídos da glória de Deus. Ninguém era justo. Aí Romanos 3 fala sobre isso. Ninguém era justo. Todos estavam destituídos da glória de Deus. Aí muitas pessoas pegam só aquilo, não pegam a epístola completa, não dá seguimento ao contexto da Bíblia, e lembrando que a epístola significa uma carta, existe início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão, e a gente precisa, irmãos, quando queremos aprender alguma coisa, nós precisamos pegar o contexto, porque sem o contexto, você pega um texto, e do texto você faz um pretexto, e aí você cria uma seita. Irmãos, todas as seitas, na verdade, elas são tiradas de versículos fora do contexto da Bíblia. Tanto é que pessoas dizem que a Bíblia é a mãe de todas as seitas. Mas nós não. Tem que ser, irmãos, a palavra, a doutrina esmiuçada. E eu quero te mostrar, à luz da palavra, que Jesus, ele já nasceu próspero, ele viveu próspero, e ele morreu pobre, naquela cruz do Calvário, porque ali ele estava levando a tua e a minha pobreza. Ele estava levando o meu e o teu problema. Ele estava levando a minha e a tua doença. É por isso que ele, sim, se fez enfermo, para que você fosse feito curado. A gente vai ver a luz da palavra. Mateus 2, verso 10. Diz a Bíblia, né, que eles viram a estrela. Verso 11, entraram na casa, viram o menino, com Maria sua mãe. Aí diz, prostrando-se o adoraram, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas. Ouro, incenso e mirra. Então vamos lá. Abriram os seus tesouros. Quando um rei, ele dá presente a outro rei, irmãos, ele não dá um pingente de ouro não, gente. Pelo amor de Deus. Um pingente de ouro não representa um tesouro, não. Lembra da rainha de Sabá? Se não lembra, leia. Você vai ver, irmãos, que aquela rainha, ela ficou impactada com os detalhes do palácio de Salomão. Ela tinha ouvido falar sobre Salomão. Ela sabia da sabedoria de Salomão. Ela sabia também da riqueza de Salomão. Mas ela ficou tão impactada, irmãos, não foi nem com as vestes de Salomão. Foi com as vestes dos seus servos. Meu Deus do céu. Quando ela chegou, ela disse, vejo que você é muito mais do que falar a seu respeito. Eu pensava que você era próspero. Mas não tem condição não. Aí em vez dela pedir alguma coisa, irmão, o rei não pede, rei dá. Quem é rei aqui?
Irmão, o rei, ele só pede a um. Ao rei que está na cabeça. É o seu cabeça. O rei, ele pede ao seu Deus. Amém? A gente vai ver isso à luz da palavra. Então o rei, aquela rainha se espantou, ficou impactada. Se rapaz, é muito mais. Olha as vestes dos servos. Aí a Bíblia diz, irmãos, que ela deu com força para Salomão. Não era para ser o contrário. Se você já é próspero, Salomão, o mais sabido de todos, o mais próspero de todos, eu como rainha, eu até tenho uma condição. Eu trouxe aí uns tesouros para lhe dar, mas até estou envergonhada. Chiquinha. Me lembrei de Marcelo agora. Ficou envergonhada? Não, ficou não. Ela disse, agora é que eu vou dar mesmo. Porque, irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Ali, ela estava provando, por A mais B, e ela não tinha o Espírito Santo que eu e você temos. Ela ali estava mostrando a mim e a você, irmãos, que a gente só não dá àquele que necessita. Dar é uma questão de honra. É uma questão de revelação, de entendimento. Ah, eu não vou dar a fulano de tal porque ele é médico. Eu não vou dar a ciclano de tal porque ele é empresário, ele é bem sucedido. Só vou dar aquele porque aquele está desempregado. Irmãos, isso é, você está dando esmola, não oferta. E quebra esse biscoito a partir de hoje. Quando você der, não olha para quem você vai dar. Você sabia, irmãos, quando eu cheguei aqui há 13 anos atrás, tinha um homem muito rico. E ele, uma vez conversando comigo, ele se queixou. Olha que coisa tremenda. E ele contou a mim o que aconteceu. Ele uma vez foi chorando mesmo, ele foi orar ao Senhor. Ele disse, pai, eu não entendo. Tua palavra diz que aquele que dá, recebe. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. E é certo, irmãos, que ele estava recebendo do Senhor. Financeiramente falando. E ele era um homem altamente generoso. Dava com força. Sempre teve aquele coração disponível para dar. Mas nunca ninguém chegou com uma oferta para dar a ele. E ele questionou o Senhor. Por quê, pai? E um dia, uma pessoa numa condição muito, mas muito aquém dele, porque orava, porque era sensível ao Espírito, porque dava vazão à voz do Espírito Santo, o Espírito Santo foi e disse, vá e dê uma oferta a fulano de tal. Irmãos, num momento como esse, mesmo uma pessoa cheia do Espírito, ela vai questionar, Senhor, esse valor, e o Senhor tratou com ela, não é pela quantidade. Eu quero que meu filho prove. E aí um dia ele estava na igreja, de repente aquela pessoa chegou, toda sem jeito, envergonhada, e disse, estava orando e o Senhor falou comigo, eu queria lhe dar essa oferta. Irmãos, era, financeiramente falando, era nada para aquele homem. Mas aquele homem, no mesmo momento que recebeu aquela oferta, ele se quebrou na emenda. Ele se prostrou, começou a chorar e agradecer a resposta que ele estava tendo do Senhor. Amém? Agora, por que isso acontece, irmãos? Por causa da insensibilidade do povo de Deus. Insensibilidade, irmãos, faz a gente perder a bênção. A bênção está passando na nossa frente. Sabe? A gente tem a oportunidade. Sabe, esse final de semana é uma oportunidade que Deus está dizendo, eu quero provar da minha bondade e fidelidade ao seu respeito. Então, irmãos, ouro fala de quê? Ouro fala de riquezas. A pedra mais preciosa que existe na face da terra, irmãos. O ouro, a Bíblia fala, quando Deus criou todas as coisas, sabe, que a gente fala de aumento, de rompimento, né, de aceleração, de frutificação. O aumento, irmãos, aquele braço do rio, o primeiro braço que fala de aumento, é onde tem muito ouro e o ouro é puro.
Veja que Deus, do erro, antes do pecado, antes de tudo, Ele já criou o homem em um cenário de prosperidade completo. Você vai pisar em ouro. Irmãos, o que é que a Bíblia diz do céu? Que as ruas são de ouro. E quem é o dono do ouro? A Bíblia diz, Deus é o dono do ouro e da prata. Jesus recebeu. Alguém deve ter pensado, eu acho que eles botaram, só na hora que botaram o nome, não sabia o que era de Jesus. Maria, como é o nome dele? Vamos gravar num pingente. Pensamento, irmãos, pequeno. Deus não pensa pequeno. Quando Deus falou com aqueles irmãos, eles cruzaram uma distância absurda para ir se encontrar com o Rei dos Reis. E foram 3, irmãos. Se um rei já é muita coisa, e 3. Aleluia. A Bíblia fala no plural, irmão. Não foi o tesouro, foram os tesouros. Deram com força. Sabe por quê? Porque Deus já sabia que ali ia haver um complô e o inimigo ia se levantar, né? Ia influenciar aquele homem para mandar matar as crianças, lembra? Crianças de 2 anos para baixo, porque ele não sabia. Irmão, Satanás, ele não sabe de nada. É um esclerosado. Mas ele fica investindo para ver a quem possa tragar. Não é o que a Bíblia diz? Ele fica buscando a quem possa tragar. Mas ele não vai te tragar. Ele não vai tragar as tuas finanças. Ele não vai tragar o teu comércio. Ele não vai tragar o teu trabalho. Sobrenaturalmente Deus mostrou a José: José, pegue Maria, sua esposa, e vá-se embora daqui. Irmãos, o que é que você acha que naqueles primeiros momentos de Jesus, como criança, até ser organizado todo o comércio de José? Lembra uma coisa, irmão, José era um profissional do ramo da carpintaria. Ele não tinha um casebrezinho não, irmãos. Leia, estude, busque a história. Quem era carpinteiro daquela época, irmãos, era nível alto. Mas a religiosidade foi impregnada na nossa vida, desde quando a gente nasceu. Pobrezinho nasceu em Belém. Você pode ver, quando tem esse negócio, as pessoas que querem mostrar a espiritualidade faz logo assim. Quando a Bíblia diz no Salmo 2 que Deus está lá no trono rindo dos seus inimigos. Mangando deles. Pobrezinho é Satanás, irmãos. Ouro, recebeu muito ouro com força. Mas não foi só ouro não. A Bíblia diz que também eles deram incenso. Sabe o que incenso fala, irmãos? Incenso fala de honra. Incenso fala de honra. Queimar incenso em honra de alguém. Fala de honra. Sabe do que incenso fala? Fala de louvor. Eles estavam ali, irmãos, dando aquele presente em honra ao Rei dos Reis. Criança, mas eles tinham a revelação, o entendimento de quem ele era. E eles disseram: nós vamos honrá-lo, nós vamos adorá-lo, nós vamos louvá-lo. E ali fala disso. E não termina nisso, termina em mirra. E eu fui buscar, irmãos, para ler para você, que coisa tremenda. Olha isso, mirra. É o nome de uma árvore originária de regiões desertas e áridas, como o norte da África. Dessa árvore, intitulada primeiramente como comifora, é extraído um óleo, chamado de óleo de mirra. Até aí tudo bem, né? Presta atenção. Para os reis magos, homens voltados à espiritualidade e aos mistérios da vida daquela época, ela simbolizava, presta atenção, o que mirra simbolizava, o porquê eles deram aquele presente a Jesus. A mirra simbolizava a humanidade de Jesus Cristo.
e a sua essência santa presente na terra. Essência fala de âmago, fala do interior, irmãos. Sabe qual é a essência do evangelho? Amor. Porque Deus é amor. Então ali, para eles entenderam quem ele era. O rei que veio resolver o problema da humanidade. E eles ali estavam depositando na vida dele isso. Agora preste atenção, os reis magos sabiam que Cristo era o Salvador. E por a mirra representar, preste atenção o que a mirra representava. A mirra representava a vitória sobre a morte. Que coisa tremenda, irmão. Eu quase dançava sozinho hoje no quarto. Mas gritei, esperneei, botei um louvor lá. Lucerna saiu para pegar Daniel filho e eu... Preste atenção. Essa mirra, irmãos, representava a vitória sobre a morte. E lhe presentearam esse óleo poderoso. Eles já estavam antevendo. Eles já estavam mostrando o que ia acontecer. Para eles já era fato consumado. Aleluia. Irmãos, a tua vida de prosperidade já deve ser um fato consumado. Aleluia. Quando criança, Jesus ele começou a descobrir quem ele era. Entenda, Deus é onisciente, não é? Veja o lado humano de Jesus. Jesus começou novinho, com 12 anos. Outro recenseamento aconteceu. E lá ele ficou num tabernáculo, numa sinagoga, ouvindo as ministrações das pessoas e também comungando com eles. E a Bíblia diz que os pais deles voltaram. E era muita gente voltando. Depois de um tempo, grande tempo, eles perceberam que o menino não estava com eles. Já pensou, Nana? John, cadê John? Eu acho que saía eu para um lado, a Nana para o outro. Cadê John? Quando chegasse, John estava no altar dizendo: por que vocês estão agoniados? Eu estou tratando das coisas do meu pai. 12 anos, irmãos. Mas olha o que a Bíblia fala, para a gente ficar respaldado na palavra. Lucas capítulo 2, versículos 51 e 52. Irmão, Jesus aprendeu quem ele era desde pequenininho. Você acha que Maria não disse a ele: Jesus, deixa eu te dizer como tu nasceu? Irmãos, os judeus, eles eram instigados como pais a inculcar na cabeça dos seus filhos, em todo momento, a palavra. A palavra que eles conheciam era o Torá, era o Antigo Testamento. Era o que tinha deles. Era a história do povo judeu. Maria, irmão, só veio a ter Jesus daquela forma sobrenatural porque ela sabia a luz da palavra. No desenvolvimento do diálogo que ela teve com o anjo Gabriel, ela entendeu e ela disse: cumpra-se na tua serva a tua palavra. E ali o ente santo nasceu, foi gerado no ventre de Maria. Então ali Maria começou, sabe, a dizer: olha Jesus, sabe, você veio, você é diferente. A pessoa, pai, seu filho desde pequeno, você o tempo todo dizendo: ei, você é diferente. Mas pai, eu sou igual ao menino. Não, você é diferente. Tem algo diferente em você. Você é sobrenatural. Meu filho, você tem um dom especial. Você nasceu para um propósito. Deus te fez, gerou para que você cumpra a sua vontade aqui na terra. Ele vai te dar com força, Ele vai te dar saúde, e o filho vai enchendo, Irmão, não vai ter homem no mundo, na face da terra, que vai roubar aquilo que você está falando na vida dele. Faz isso com os teus filhos, irmãos. A tempo e fora de tempo. Para de dizer que eles é um problema. Para de dizer que eles é uma bronca. Para de chamar eles de burro quando você vai ensinar e eles não sabem aquela conta. Rapaz, você não sabe a tabela, já te ensinei várias vezes, deixa de ser burro. Irmão, aquilo vai ficando impregnado na vida dele. Por isso que é
tão difícil quando a gente se converte lá no final, lá na frente. Tão difícil a gente renovar a mente. Porque tem tanta porcaria, tanto lixo que a gente recebeu no mundo, tanto lixo que a gente recebeu numa educação distorcida, que para botar para fora, irmão, não vale só de domingo a domingo. Essa história de crente vir só de domingo a domingo, porque o tempo é muito corrido, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Se você pensa dessa forma, você está entrando num buraco, você não está percebendo o buraco que você está entrando. Porque você pode estar se enganando a quem quer que seja, só não engana a Deus. Pastor, mas é porque meu trabalho, pastor, mas é porque isso, pastor, porque... Não venha falar de trabalho para mim, irmãos. Não venha falar de tempo para mim. Porque a Bíblia também nos ensina a remir o tempo. O tempo é normal, hoje Rafael dizendo, e é uma verdade, é 24 horas para todo mundo. Antônio Hermílio de Moraes, irmãos, dono da Votorantim, já morreu. Mas a história dele é que ele, 4 horas da manhã, 4h30 da manhã, estava indo para a fábrica, com 80 e lá vai pancada. Zé Carlos, o dono do São Brás. Hoje o responsável do São Brás é primo nosso, Leonel Medeiros, casou com a filha de Zé Carlos. Zé Carlos morreu nesse período da pandemia, com 90 e lá vai pancada, irmão. Todo santo dia, 6 horas da manhã, ele estava lá no São Brás, em João Pessoa. Aí você, com o vigor da sua vida, não consegue dormir, acordar cedo. Ai, meu Deus, que sono. Perdendo dinheiro, irmãos. Perdendo vida. Aleluia. Lucas 2, verso 51. Ele aprendeu quem era desde muito cedo. Olha o que a Bíblia diz. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sabe que ser próspero tem a ver com submissão? Jesus era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Olha que coisa tremenda. Ela sabia quem Jesus era. Guardava com ela, compartilhava com ele. E eu quero te dar um conselho. Cuidado. Não abre a tua vida para todo mundo. Presta atenção. Isso vai render muita coisa para a tua vida. Não abre teus sonhos para todo mundo. Não abre. Seja criterioso com quem você vai compartilhar algo que é sobrenatural. Porque possa ser que você vai compartilhar, que talvez vá gerar algumas coisas, entre elas inveja. Porque a pessoa não está preparada para ouvir aquilo que Deus está falando ao seu respeito. Se não é inveja, talvez seja incredulidade. Vai dizer, fulana, homem, tu está viajando na maionese, é? Aquele teu pastor é doido, tu vai seguir aquilo que ele está falando. Homem, não é bem assim não, a vida é corrida, rapaz. Essa história de, está na Bíblia, tá lendo, isso é radicalismo. Vai, neném. Entra nessa, neném. Vai de conta, continua trabalhando, dando a tua vida só nessa coisa, para ter, você é tudo, menos próspero. Porque você não está usufruindo de nada que você está conquistando. Começa por aí, irmãos. Por quê? Porque o dinheiro está te dominando. Deus está destilando, eu não tinha nada disso não, viu? Eu só estou pá. Então a Bíblia diz, ela guardava as coisas no coração e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Presta atenção, irmãos, não era só Deus que via o avanço de Jesus. A árvore
dá o fruto. Os homens, aquele menino, o comportamento daquele menino chamava a atenção. Porque ele crescia diante de Deus, mas também os homens viam, rapaz, todo dia esse rapaz, ele é diferente. Olha o sorriso dele. Olha a alegria dele. Olha a disposição dele. Rapaz, olha como ele ajuda o pai na carpintaria. Rapaz, ele pegou todo o dom do pai. E ontem Thalita ministrando, irmãos, pelo amor de Deus, Deus te dá dons. Deus te dá o dom para você fazer uma pipoca que ninguém consegue fazer. Irmão, tem gente aqui, eu fiquei pensando tanto, quando Thalita ministrou e se estourou dentro de mim, fiquei pensando antes de dormir. Eu digo, meu Deus, tem gente aqui com a unção de Eliabe, que tem no Antigo Testamento, que ele foi ungido para fazer coisas. Irmãos, aquela arca que Deus deu a determinação para Noé construir, detalhado, Deus deu valores, centímetros, metros, você tem que fazer isso, tem que cortar assim, tem que tal. E ele ia fazendo tudo meticulosamente, irmãos. Essa sabedoria está dentro de mim e de você. Ela só não está sendo usada, irmãos. É muito forte. Você pode ser a melhor pessoa ou o melhor profissional que você possa ser. Mas você tem que puxar de dentro de você o melhor você que você pode ser. Essa história, irmão, de você se ver no espelho e se achar pequeno. Essa história de você dizer, todo mundo tem, eu não tenho. Deus não me ama, Deus não me quer, cadê Deus? Deus está olhando para você e está dizendo, rapaz, te acorda. Ele ainda diz assim, te acorda para Jesus. Você sabia que Paulo disse isso ao Efésios? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Trocando em miúdos, é Deus dizendo, ei, te acorda para Jesus, rapaz. Ele é a luz. Que tal, empresários, a partir de amanhã, quando você botar os pés no seu trabalho, na sua loja, primeira coisa, não precisa ser de direita ou esquerda. Não vem com esse moído para cima da gente, não. Vou botar o pé direito para dar sorte. Pelo amor de Deus, irmão. Mas faz isso. Não faz por isso. Vou tentar fazer o pastor. Não, faça por convicção. A partir de amanhã, irmão. Antes de qualquer coisa. A pessoa está lá batendo. Não, eu quero gastar. Se você vai gastar. Agora você não entra, não. Rapaz, o cara vai embora. Se você perder um cliente, vai vir 20, 30. Por quê? Porque a prioridade você está dando a papai. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Abre desse jeito, irmãos. Mas eu não sou empresário. Então acorda desse jeito. Em primeiro lugar é para papai. Amém? Então, dentro do ministério de Jesus, quando ele começou, ele não podia mais estar no ramo da carpintaria. José já tinha partido, mas até os 30 anos ele foi bem sucedido no trabalho, no ramo dele. Em nenhum momento da Bíblia, irmãos, diz que Jesus passou por algum perrengue com a mãe. Se ele tivesse passado, irmãos, a Bíblia tinha sido explícita. Mas não passou. Dentro do ministério, ele foi logo pegando 12. Entre os 12, alguns casados. Lembra de Pedro e André, estavam pescando, teve aquela pesca maravilhosa. Depois de tudo que aconteceu, Jesus disse, Pedro, André, doravante, vocês serão pescadores de homens. Deixa aí redes e me sigam. Irmãos, a Bíblia diz que instantaneamente, eles nem pensaram duas vezes. Jogaram tudo e foram junto com ele. Mas Pedro era casado, ele tinha uma esposa. A Bíblia não disse se ele tinha filhos, mas naquele tempo não tinha esse controle de natalidade que hoje tem. Ele tinha uma família, alguns também tinham família, mas todos deixaram tudo para seguir a Jesus.
E a Bíblia diz, irmãos, que naqueles 3 anos e meio, em nenhum momento, irmão, Jesus orou, pedindo a Deus para operar um milagre para eles comerem. Para Jesus e seus discípulos, não tem na Bíblia, nos 4 evangelhos, não tem um momento em que Jesus ficou aperreado, fazendo uma reunião, principalmente com os 3, né? Pedro, Tiago e João, os mais próximos, né? O núcleo do ministério de Jesus. Eles, mas Pedro, rapaz, eu não sei mais o que fazer não. O que foi, Jesus? Rapaz, eu trouxe vocês para cá, estou preocupado. Jesus preocupado? Irmão, quem é próximo não se preocupa não. Pensou, num cenário de reunião, Pedro, Tiago e João. Aí João coçava o cabelo e dizia, mas Senhor, eu sou o apóstolo do amor. Coisa linda. O amor vai suprir. É só a gente ficar rindo. Não teve essa reunião, irmãos. Porque ele nem tinha tempo de choramingar. Ele não tinha tempo, irmãos. Era diuturnamente. Em todos os lugares, ministrando. E a Bíblia diz, ensinando, pregando e curando. Ensinando, pregando e curando. Ensinando, pregando e curando. Aqui e acolá, milagres. Mas a tônica do ministério de Jesus era ensinando, pregando e curando. Ensinando, pregando e curando. Ensinando, pregando. Quando ninguém acreditava na cidade dele, todo mundo incrédulo, porque só não conseguiam ver Jesus ungido, mas conseguiam ver Jesus o carpinteiro, o amigo de bola de gude. Não honravam a unção do profeta, porque a unção do profeta, irmão, só vem para a tua vida e para a minha vida, se você receber, se você acatar. Tudo que eu estou falando aqui, se tiver alguém com o coração fechado, irmão, bate e escorre, como coxa de pato. Impermeável. Sabia disso? Sabia que tem um religioso que diz, vou ouvir. Não é bem assim não. Na minha Bíblia eu não li desse jeito. Eu oro, irmãos, para quando você lê o Espírito Santo arrancar, rasgar, para ficar só as bilas dos teus olhos. Para enxergar a Bíblia, irmãos. A Bíblia, ela é tão linda, tão maravilhosa. Quando você lê ela, irmãos, ela é tão simples. Tem gente que diz, a Bíblia é muito complicada. Irmãos, é complicada porque você está vendo só a letra. Mas a minha oração é que agora haja um descortinamento, para que você passe a enxergar a vida da palavra. Ao ponto da letra saltar dentro de você. Aleluia. Então, Jesus não tinha problema com os discípulos. E não só com os discípulos, irmãos, toda a família daqueles discípulos eram supridas. Está vendo como muitas vezes a gente pensa, no Espírito, não pensa, será que Jesus comia? Não, acho que porque ele era sobrenatural, não precisava. Não, irmão, Jesus até jejuava, com propósito. Mas ele comia. A Bíblia diz que ele teve fome. A Bíblia diz que ele teve sede. Tudo está lá exposto na Bíblia. Mas a Bíblia em nenhum momento diz que ele ficou agoniado, porque o ministério dele não estava bem suprido. Agora preste atenção nessa passagem. Que Deus, ele sempre levanta alguém, ou algumas pessoas, para dar com força no ministério próspero. Lucas capítulo 8, verso 1. Ministério de louvor, já pode vir subindo. Irmão, eu vou dizer uma coisa a você. O combinado hoje era até meia-noite. Mas... Estou brincando. Aleluia, aleluia. Tem muita coisa para você receber. A gente só está preparando o terreno, irmãos. Aleluia. Lucas, capítulo 8, versículo 1. Aconteceu depois disto, que andava Jesus, presta atenção o que Jesus fazia, de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Aí ele começa a citar algumas. Ele diz, Maria, chamada Madalena, da qual só saíram 7 demônios da bichinha.
Pense numa carrego. Eita, bicha carregada. Foi ela que foi trazida, né? Pega em adultério. E Jesus estava lá, só escrevendo no chão. E todos vieram condenando aquela mulher. Aí Jesus só deu uma lapada em tudinho, na paz, né? Irmão, você não precisa ser ignorante com as pessoas. Você só precisa ser crente. Você só precisa ser espiritual e falar a verdade. Porque quando a gente fala a verdade, na condição correta de falar, porque tem a maneira de falar também. Não é só o falar, é a maneira de falar. Aquela maneira de Jesus falar aqueles homens, irmãos, constrangeu todos. Toda a raiva, toda a ira, todo o senso de justiça que aqueles pecadores estavam, de crucificar aquela jovem, aquela mulher, de arrombar a cabeça dela, de apedrejada. Eles estavam fulos da vida, irmãos, desejosos de tirar a vida daquela mulher, tudo para cumprir a lei. Olha que coisa absurda, irmãos. Ninguém conseguiu cumprir a lei a não ser Jesus. Aqueles homens estavam ali para trucidar aquela mulher, porque ela foi apanhada num erro, mas nenhum deles andava corretamente. Talvez em uma área ou outra área, mas talvez nenhum deles, como sendo pai, que viu o filho desobediente e não levou o filho para o meio da rua. Porque a Bíblia diz, irmãos, que se você for fiel, na época, né, da lei, a todo preceito, mas você só errar em um, você é amaldiçoado por todos. E a Bíblia diz que quando uma criança com estutícia, ela era repreendida pelos pais, e ela continuava com aquela estutícia, com desobediência, a Bíblia diz que a lei mandava os pais pegar aquela criança, levar para o meio da rua, chamar os vizinhos e matá-la apedrejada. Nenhum desses teve coragem de fazer isso, mas queriam matar aquela mulher. Mas a prosperidade estava na frente deles. Porque você é próspero, irmão, para resolver problema grande. Presta atenção, você não é próspero só para ter dinheiro no bolso, não. Isso faz parte. Você é próspero para pessoas chegarem para você sem solução. Sem solução. Eu não sei o que fazer. De repente, Deus vai te dar uma instrução. E uma palavra, irmão, saindo da tua boca, vai fazer com que aquela pessoa, meu Deus, é tão fácil assim. É. Isso é prosperidade, irmãos. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. O ministério de Jesus era suprido com força por pessoas que iam para onde ele ia. Não deixava nem faltar nada. Sempre chegava antes de alguma coisa ser necessitado para eles. Jesus operou dons, irmãos, se manifestaram através de Jesus para suprir os outros, como na multiplicação dos pães e peixes. Jesus percebeu que eles estavam com fome. A Bíblia, irmão, se aquele povo estava com fome, Jesus também estava e os discípulos também estavam. Mas Jesus não disse, eu vou operar um milagre aqui para a gente comer. Não, Jesus estava pensando naquela multidão. Porque ali é o pensamento de um pastor verdadeiro. Que ele tinha pregado a palavra, muitas pessoas tinham sido curadas, ali é o lado espiritual. Mas não ficou só no espiritual. Por que, irmãos, que a igreja muitas vezes levanta aquela posição de assistência social? Irmão, Jesus foi o primeiro a fazer isso. Ali ele pregou a palavra, as pessoas receberam, a sua alma estava tratada, o seu espírito estava tranquilo, receberam uma mensagem maravilhosa, mas estavam com fome. E Jesus percebeu, ninguém chegou para ele, eu estou com fome. Uma criança, o pai não disse, vai lá, catuca ele para ver se ele tem alguma coisa para a gente. Não. Pela sensibilidade do espírito, ele disse, eu vejo que todos estão com fome, vamos dar de comer. E os discípulos disseram, Senhor, o senhor está doido? A gente não tem nada, não. Aí chega um outro discípulo e diz, não, tem um jovem aí com um lanche.
Irmão, a religiosidade é tão cega, mas tão cega, que tem gente provando que aquele pão era grande. Era tão grande que supriu aquela multidão. Pense num jovem guloso. O lanche de um jovem suprir 5.000 pessoas. A Bíblia diz 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O milagre é bem maior, irmãos. O milagre é bem maior. O milagre que Deus vai operar na tua vida é bem maior. Pense grande, pense alto, e mesmo assim Deus vai te surpreender. Pensa e pede algo muito grande que aos teus olhos naturais é impossível você comprar com o dinheiro que você recebe. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, abundantemente além do que você pede ou do que você pensa. Jorge disse aqui: como imagina em sua alma, assim é. Se você continuar pensando pequeno, se você continuar se achando o vermezinho de Jacó, coitado de você, vai viver sofrendo aqui na terra, sendo crente, sendo filho de Deus, revestido de poder, cristão, ou seja, como Cristo, próspero toda a vida, mas sem usufruir. E tem gente que está satisfeita com isso. Amém, aleluia, glória a Deus. Não fique pensando não, isso é ostentação, pastor. Veja Jesus, o máximo que aconteceu com ele foi andar num jumento. Irmãos, é claro, não tinha avião naquela época não. Jumento era o Tigo 8 daquela época. Era a Mercedes-Benz, o BMW. Tinha outro, tinha camelo, ele andou também. Porque o camelo era a SUV da época. Era uma Hilux da época. Pastor, isso é heresia. Aleluia, aleluia. Irmãos, Jesus não ostentava porque não foi para esse fim que ele veio. Mas tem gente muitas vezes questionando alguns ministérios de homens que já chegaram a um patamar de ter que viajar o mundo todo, que estão ganhando avião. Para que um avião? Aí eu te pergunto, para que avião para os sertanejos? Para que avião para os pagodeiros? E você nem chia. Não, pastor, mas são sertanejos universitários. Crente, o melhor da terra é para mim e para você. Isaías 1,19, se quiserdes, se você não quiser, paciência. Mas se você quiser e ouvir a palavra, certamente você comerá o melhor da terra. Agora você sabia que tem religioso trabalhando, investindo na bolsa, comprando imóveis, investindo na vida secular, guardando dinheiro, adquirindo bens, mas na hora de ouvir uma palavra dessa, fica todo travado. Isso é o pior religioso que pode existir na face da terra, irmão. Quer o melhor para si, mas na hora que uma igreja fala sobre essa área, irmãos, se a igreja não fala nessa área, como você e eu vamos usufruir do melhor de Deus na terra? Porque o mundo vai te ensinar a você reter. E o maior princípio, irmãos, de nós vivermos uma vida avassaladoramente próspera é dar. E mesmo que nós sejamos os mais generosos da face da terra, nós nunca vamos chegar no nível de Deus. Dificilmente, irmãos, nós que temos filhos aqui, dificilmente nós daríamos o nosso filho por um inimigo. Talvez por um pai, por uma mãe, na hora do fingir, eu não sei qual era a tua atitude. Mas de uma pessoa que você não considerava, aliás, de uma pessoa que menosprezava você. E num dado momento, aquela pessoa estava para morrer, teu filho também. Você nem pensava duas vezes, irmão. Salvar fulano? Pois eu quero te dizer que quando nós estávamos nesse nível, Jesus entregou a sua vida por mim e por você. Quando nós estávamos no nível de maior inimigo de Deus, a Bíblia diz que amou a mim e a você e deu.
Ele foi generoso e Ele deu o melhor que Ele tinha. Irmãos, Deus não deu ouro, nem mirra, nem incenso a mim e a você. Ele deu o Filho dele, por mim e por você. Aí Ele é tão próspero, Deus é tão sabido, irmãos, que a Bíblia diz que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas Deus sabia que se ele caísse na terra e morresse, ele ia produzir muito fruto. E está aqui os frutos. Deus nunca perde. Amém? Eu só para concluir, eu quero ler uma passagem para mostrar claramente, irmãos, que na mente de Jesus não havia espaço para pobreza. Presta atenção. Mateus capítulo 26, verso 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Olha que coisa linda, que coisa bela, papai. Coração voltado para fazer o bem ao próximo. Era não, irmãos. Era religiosidade. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres, presta atenção à leitura, irmão. Porque os pobres sempre os tendes convosco. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se Jesus se visse como pobre, aqui ele não dizia assim. Aqui ele dizia: porque nós que somos pobres, Jesus tinha uma mente próspera, irmão. Porque quando você tem o Espírito Santo dentro de você, não pode, irmãos, uma mente ainda ficar sendo tragada. A Bíblia diz que a nossa mente, nós devemos colocá-la cativa ao Espírito. Então você tem que afogar sua mente até que ela se veja próspera. Todo dia eu sou próspero. Abre a geladeira, nem água tem. Mas você, quando eu sou próspero. Fala a tua geladeira. Pastor, eu vou ficar feito doido falando na geladeira? Jesus não falava com a árvore? Irmão, Jesus falava com a árvore. Será que era doido? Jesus falava com um morto, irmãos. O que é que está morto na tua vida? Ressuscita com a tua palavra. Abre a tua boca. Chama a existência o que não existe. É dinheiro que não está existindo, chama. Venha dinheiro. Pastor, se botarem isso no Instagram, vão criticar o Senhor. Irmãos, a mim importa agradar a Deus. Se você continuar pensando, dinheiro vai, aí eu vou dizer, o dinheiro que vai para ele, vem para mim. E aí eu recebo feito tapioca, dobrado, feito tapioca. Irmãos, a minha oração nessa noite é aquilo que você não quer que venha para mim. Presta atenção, o incrédulo. Oh, aleluia. Presta atenção. Olha o que ele diz: ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Os pobres existirão, mas eu vou para o Pai. Veja ele se distinguindo dos pobres. Aleluia. Pois derramando este perfume sobre meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, inclusive lá em Natal, no dia 7 de julho de 2023, será também contado o que ela fez para memória sua.
Ó, o Senhor exaltando essa mulher até hoje. Por quê? Porque Jesus disse. E porque Ele disse, irmãos, essa palavra está sendo ministrada nos 4 cantos da terra. E essa mulher está sendo lembrada pela atitude de reverência, de honra e de amor que ela tinha para com aquele homem. A quem muito se perdoa, muito se ama. Aquela mulher foi perdoada de tal forma. Irmãos, nós vimos aqui o testemunho, quando nós estávamos cantando aquela música, o testemunho dela. Se essa outra for falar, é do mesmo jeito. Câncer foi extirpado da vida delas. Você tem noção disso? Isso é prosperidade. Aleluia. Aleluia. Então a Bíblia fala, os pobres vocês têm, mas a mim? Então que nessa noite você possa começar a se ver, porque Jesus se viu como Ele era. Jesus se identificou com o seu propósito, com o seu destino. Ele foi ao encontro do seu destino. Ele aprendeu. Você está aprendendo, irmãos, nessa noite, nesse tempo. Então você precisa começar a usar a chave certa para o lugar certo. E a chave para você ter uma vida próspera, primeiro, é nascer de novo. Quem já nasceu de novo aqui? Então você já é próspero. Quem é homem aqui? Homem. Homem, tem certeza? Tem, Daniel? Se eu disser que tu é meio coisado. Janusa foi... Janusa. Ou seja, a resposta dela é não, pastor, eu conheço. Não tem como eu convencer que Daniel não seja homem. Porque ele nasceu homem, ele cresceu homem, ele entendeu que ele era homem. Irmão, quando nós nascemos de novo, a prosperidade veio junto. Então não é pelo que tem, não é por causa da família que você nasceu, do lugar onde você morou ou mora. Não é isso. Não é isso. Você é próspero de nascimento, porque você nasceu de novo. Amém? Não tem ninguém na face da terra que chegue para um judeu e diga que ele é um pobre. Ele não aceita. Irmãos, aonde um judeu chega, pode não ter nada, ele faz prosperar. Por quê? Consciência, como imagina em sua alma é. Ele lembra-se de Abraão e diz, não, a bênção de Abraão é sobre a minha vida. Mas deixa eu te dar um conselho, ou deixa eu te dar uma revelação. A bênção de Abraão, que é sobre a vida do judeu, veio tudo para a gente. Fomos abençoados como o crente Abraão. E a bênção de Abraão chegou a mim e a você, pelo que Cristo fez por nós. Amém? Fique de pé. Vamos louvar? Aleluia. Você foi abençoado nessa noite? Diga, pastor, antes de chegar. Não, isso foi ontem. Antes de chegar, eu já era abençoado. Eita! Aleluia! Celebra a tua vitória, próspero! Todas as coisas que eu preciso, existe um favor. É a graça do Senhor. De onde eu nem imagino. Aleluia! Dança a tua vitória! Ei! Existe um favor que me acompanha todo dia. Aonde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso.
Existe um favor que abre as portas do impossível, que traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Eu chegarei em lugares que ninguém jamais Aleluia! ninguém jamais pisou. Por causa do favor de Deus, eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar. Dança a tua vitória. Uhul. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar. Uhul. Existe um favor que me acompanha Todo dia, por onde eu passo eu atraio todas as coisas que eu preciso. Existe um favor que abre as portas do impossível, que traz respostas de lugares de onde eu nem imagino. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, Pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Chegarei em lugares que ninguém jamais chegou, pisarei em terras que ninguém jamais pisou, por causa do favor de Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Escute isso. Salmos 115, 14. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Presta atenção. O galardão, o presente da humildade e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Presta atenção. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Quem disse isso não foi Satanás, não. Riquezas e honra estão comigo. Bens duráveis. Bens duráveis. Chegou o tempo de todo o prejuízo que você teve ser ressarcido. Presta atenção. Satanás entrou por uma porta e devassou aquilo que você tinha. Ele vai ter que arrotar, vomitar e devolver 7 vezes mais. Sim!
por causa do favor de Deus. Aleluia! Por causa do favor de Deus. Presta atenção, presta atenção. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Ando pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens, no plural, para dotar de bens os que me amam, e lhes encher os tesouros. É tempo de rompimento, é tempo de aumento, é tempo de frutificação, é tempo de crescimento. Aleluia! Por causa do favor de Deus. Por causa do favor, por causa do favor. Por causa do favor, por causa do favor de Deus. Por causa do favor. Isaías 45. Alguém pode ter dito assim: era tão bom que o pastor me chamasse, porque eu sabia que Deus estava falando comigo. Irmãos, é Deus falando contigo. Eu só estou lendo a palavra dele. Ele está dizendo a você o que está fazendo com você, o que vai fazer com você. Presta atenção. Isaías 45, 2. O Senhor diz: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei. Aleluia! Pega um jarro. Isso é um copo. Calma, Luciana dizendo, não vou fazer não. Pega um copo, um jarro na tua casa. Faz essa experiência hoje. Procura saber se não tem ninguém perto. Faz isso de sandália ou de sapato. Pega um jarro e joga assim, pá, com força. Aí depois tenta colar ele de novo. Tenta procurar os cacos do jarro para ver se você consegue. Irmãos, a Bíblia diz que ele despedaça. Despedaçarei as trancas de ferro. Verso 3: dar-te-ei os tesouros escondidos. Tem coisa que vai chegar na tua mão que nunca chegou na mão de ninguém. Presta atenção. A Bíblia diz: coisas que olhos não viram e ouvidos ainda não ouviram, são o que Ele já preparou para você. Presta atenção. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Aleluia. Você é conhecido de papai. Ele conhece teu nome. Ele sabe do que você está precisando. Escute isso. Isaías 61. Aleluia. Aleluia. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Pastor, mas eu não tenho chamado nos 5 dons ministeriais. Mas você tem o ministério da reconciliação. Irmão, você vai ficar tão impregnado das coisas de Deus que quando você falar, alguém vai dizer: tu é profeta? Rapaz, você é pastor? Você fala tão bem. Aleluia. Aí você diz: não, eu sou ministro.
Vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vergonha, 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 aleluia, em lugar da vergonha, naquele lugar que você foi humilhado, naquele lugar que você foi desprezado, em lugar da vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, em Natal, em Natal, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria.